Boa noite, pessoal. Tudo bem? Consegue me ouvir? Deixa eu agitar o chat aqui na minha visão. E aí, boa noite. Oi, Gabriel. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Vocês, como participantes, conseguem ver a lista de outros participantes também? Pergunto porque o Gabriel, em particular, está aparecendo para mim aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Não sei se foi o meu Zoom que bugou, ou se é do lado do Gabriel ou se é intencional. Eu só achei bem peculiar. Ah, perfeito. Só interação aqui no chat. Beleza. Pessoal, a gente vai fazer a interação aqui via chat hoje, tá? Então, se vocês tiverem perguntas de maneira geral, acho que vai estar aberto também a funcionalidade de Q&A, tá? Então, vocês podem ir fazendo perguntas ali que elas ficam numa janela específica para os panelistas, né? No caso, para mim que estou apresentando. Então, se vocês puderem usar a funcionalidade de perguntas e respostas do próprio Zoom, facilita a minha vida. Que ela não se mistura aqui com as mensagens do chat. Mas se vocês não tiverem certeza de como usar essa feature, podem usar o chat mesmo, tá? Então eu vou tentar ir escaneando. Eu vou dar preferência para as perguntas feitas ali no módulo de perguntas e respostas, tá? E vou garantir também que eu responda no máximo do meu esforço via texto por ali também para deixar registrado, tá? No mais, fiquem à vontade para usar o chat aqui também, tá? Eu vou soltar aqui um quiz para ir tendo um pouco mais de entendimento do nível de maturidade de vocês em relação a RevOps de maneira geral. São perguntas bem genéricas, tá? Então, assim, e são anônimas, então não podem responder da maneira mais honesta que vocês puderem para me ajudar a guiar o workshop de maneira geral. A ideia é ser um workshop mais expositivo, tá? Então, eu vou passar por alguns conceitos de RevOps de maneira geral, o que que é RevOps, qual que é a importância, quais são os desafios, e como que a gente pode usar dados, e em particular, como que a Next pode auxiliar na jornada de RevOps, para que vocês possam extrair valor desses dados, né? Seja focando em aumento de receita, previsibilidade, seja em redução de custos, seja em otimização de campanha. Enfim, a gente vai passar por alguns use cases mais mão na massa. A gente vai falar bastante sobre o uso de IA para facilitar a nossa vida. E vou mostrar três use cases, mais ou menos assim, construindo eles, né, dentro da própria Next ao longo desse workshop. E vamos discutir alguns use cases um pouco mais avançados sobre o que pode ser feito, né, alguns exemplos, né, de como que a gente consegue pensar sobre o tema e construir algumas pipelines ainda mais elaboradas, né, vamos dizer assim, ainda mais elegantes ou que tragam um valor ainda maior. Tô vendo que bastante gente já respondeu. Então aqui primeiro aqui, né, com que frequência que vocês atualizam esses dados. Então aqui tá bem dispar, né, as respostas. Então mais ou menos, depois eu vou compartilhar os resultados, tá, mas mais ou menos 20 a 30%. Quase 40%, né? Tá entre não sei, ou não analisamos, ou só quando alguém pede. E 40% já faz isso diário automaticamente, o que é bacana. Então, para mim dificulta um pouco, né? Porque mostra que o público está bem dividido entre quem já tem esses processos automatizados e quem ainda está nessa jornada. E em relação às perguntas ali, daí também a gente já vê algumas perguntas que o pessoal consegue responder com uma frequência, com um tempo bem mais baixo, especialmente sobre os canais e a relação com o CRM. Mas à medida que a gente vai para a parte de consolidação, principalmente de custos, ainda não é tão claro. Legal. Onde vocês estão, tá muito frio também? Eu tô aqui em Florianópolis, tô com o aquecedor ligado aqui do meu lado, então se estiver fazendo ruído, vocês podem me avisar também, tá? Que eu tô ah, de casaco aqui, mas tô congelando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar os resultados da poll aqui com vocês. Tá frio em Porto Alegre, cara, eu imagino que eu tô com o aquecedor ligado aqui no pé também, tô de calça e moletom, meia
e aquecedor no pé, mas não tá dando conta, não. É, até domingo eu tava em Cuiabá. É, eu saí de lá, tava 41 graus. A tarde que eu cheguei ali. Agora eu tô aqui em Floripa e tá um frio muito intenso. Deixa eu encerrar aqui e ver se eu consigo compartilhar. Aparece a janelinha para vocês, né? Ah, eu sou do Maranhão, mudei para Floripa. Legal, Ian. Legal. Então, ali, principalmente quando a gente fala na segunda pergunta, né, com quanto tempo você ou a empresa leva para responder essas perguntas, quando a gente fala de CAC e ROAS, né, que é o retorno sobre investimento em ads, ou a consolidação dos ads CRM num relatório confiável, não saber responder ou levar vários dias começa a ser cada vez mais frequente, né? Beirei os 40, 50%. Legal, vamos lá, gente. Então, eu queria começar, primeiro de tudo, falando um pouco sobre o que é RevOps, que é um termo que não necessariamente é muito consolidado ainda aqui no Brasil, então talvez até não esteja 100% nítido para todo mundo. Ah, então, para garantir que a gente está todo mundo alinhado e falando sobre a mesma coisa, um dos principais objetivos de RevOps é a gente ter um crescimento previsível da nossa receita, né? Então, não só pensar em estar aumentando, mas entender como e com que intensidade isso vai acontecer, né? Então, a gente tem uma visão estratégica e um planejamento, uma nitidez de como que isso vai acontecer e desenhar ações para isso. Tá? Então, porque às vezes também, mesmo que seja um resultado positivo, às vezes você pega de surpresa, você não entendeu o porquê, ah, naquele trimestre, naquele mês pode parecer muito bom, mas não traz um aprendizado, né? Então você não consegue replicar ou garantir constância dali para frente. Então muitas vezes, mesmo quando as coisas estão dando certo, é importante a gente entender por quê para conseguir reproduzir isso e garantir que essas estratégias continuam válidas ao longo do tempo. RevOps, nesse sentido, vai atuar de maneira transversal entre as áreas de marketing, vendas e customer success, tá? Então vai desde atração até vendas, conversão, até entender a jornada do seu cliente, né, do seu comprador, da sua persona, após essa conversão, né? Então, como que é o uso do produto, quais são as dificuldades, o que está gerando de churn, os principais motivos, enfim, entender toda essa jornada. E RevOps vai fazer essa transversalidade focando principalmente em entender e estruturar os dados que são envolvidos em todas as ferramentas usadas por cada um desses times, como que elas conversam entre si e desenhar processos, metas e ajudar a traquear e acompanhar esses indicadores ao longo de toda essa jornada. Por que que isso é relevante, tá? E como que isso acontece na prática? Quais são os desafios, né, que a gente está enfrentando na prática? Ah, essa posição, esse papel, ele é bastante relevante. Porque o que a gente vê na prática, isso vai desde empresas pequenas até empresas a nível enterprise, tá? A realidade é basicamente a mesma. A gente vê uma realidade onde os dados estão todos fragmentados, tá? Então, a gente tem dados, focando aqui no tema do anúncio, no tema do workshop, né? Mas isso se aplica para todas as áreas. A gente vê dados de anúncio, CRM ou planilhas que ficam isolados, cada uma na sua ferramenta, cada uma na sua realidade, gerando versões às vezes conflitantes do mesmo dado, ah, ou que dificultam o acesso, né? Então, muitas vezes um time não tem acesso aos dados da ferramenta de outro time, de outra equipe, seja porque por governança, né, foi decidido que não seria dado esse nível de permissão, seja porque a ferramenta cobra por usuário, né? Aí a gente vive num país onde às vezes adicionar um usuário já traz um gasto relevante. Ou pior desses cenários, né? Às vezes a gente copia uma tabela para fazer uma análise ali em cima e passa a ter duas tabelas, a gente não sabe mais qual que é a tabela que está de fato atualizada, qual que o outro time está usando. Isso dificulta muito a gente entender em que dado que a gente pode confiar. A gente é muito demandado em ter velocidade para responder as perguntas, e eu não estou falando aqui de perguntas complexas, né? Eu trouxe aqui algumas na nossa enquete inicial, que vão desde perguntas que a gente considerou mais básicas até algumas que já são mais elaboradas.
Mas mesmo para responder algumas perguntas básicas, para a realidade da maioria das empresas, às vezes isso demanda, às vezes, alguns dias, ou entrar em ferramentas e fazer, exportar relatórios manualmente, fazer uma análise de um CSV. Às vezes a pessoa não tem muita experiência numa ferramenta específica, então ela não conhece muito bem aquela interface. A gente tem mudança de equipe, a gente tem atualização dessas ferramentas, então muitas vezes ah, entender o que está acontecendo é mais complicado do que parece. A gente vai se habituando porque a gente vai ganhando experiência, né? Mas para a realidade da maioria das empresas ah, principalmente pequenas e médias empresas, ainda é bastante árduo esse processo. Ah, essa é uma posição que também demanda bastante agilidade para adaptar estratégias, tá? E especialmente a partir do momento que a gente fala de ter esses dados centralizados, a gente passa a falar da possibilidade de ajustar campanhas e prioridades, estratégias no mesmo dia, né? Então, diminuir o tempo, o time to action, né? O tempo para mudar uma estratégia, para mudar uma campanha, para mudar um investimento em alguma coisa, para parar, para aumentar, enfim, o que quer que seja. Então é demandado essa velocidade, né? Não só a velocidade, como a agilidade, né? Então, poder mudar a direção e, principalmente, a gente fala aqui de eficiência e custo. Então, garantir que a gente está usando os recursos que a gente tem disponível, né, o que foi alocado de orçamento da melhor maneira possível, né, então, garantir que a gente tá usando esse dinheiro, que especialmente no cenário que a gente tem, a gente vê que está com muitas empresas estão com dificuldade em levantar capital. Garantir que a gente está gastando no que é relevante, no que converte, é especialmente mais importante, né? Então, cortar gastos em estratégias que não geram negócios e aumentar o investimento naquelas que geram, né? Então, aqui a gente está falando dessas duas ações simultaneamente, né? Então, idealmente, né, a gente reduz onde não gera valor e naquilo que tá sendo produtivo, né, que está gerando um retorno maior do que o investimento, a gente aumenta a quantidade de dinheiro que a gente está depositando ali dentro. E como que a Nect ajuda os times de Heavy Ops na prática, tá? De maneira geral, aqui tem bastante informação, tá? Então isso aqui não se preocupem em escanear tudo que está aqui dentro, tá? É só para vocês entenderem a arquitetura geral da Nect, tá? A Nect, ela ajuda. Vocês conseguem ver meu cursor? Ou eu preciso clicar em algum botão aqui, será para vocês verem? Ele aparece aí na telinha de vocês? Show, perfeito. Então, a Nect vai permitir, de uma maneira extremamente simples, organizar um lake house para cada uma das nossas empresas clientes e de maneira extremamente simples, como vocês vão ver daqui a pouco nos nossos demos, a gente consegue extrair dados das ferramentas através de um processo que a gente chama de ingestão de dados e salvar no que a gente chama de lake house. Então, todos esses dados são extraídos através de conectores customizados para que eles possam, através de um catálogo, de um módulo de exploração, onde a gente usa Keras SQL, permitir que todas as pessoas da empresa consumam esses dados, quando eu digo todas, né, de acordo com o nível de governança que vocês especificarem, ah, transformar esses dados, enriquecer eles, né, fazer filtros, enriquecer, usar modelos de machine learning, usar ferramentas de inteligência artificial, LLMs, e depois ativar esses dados enviando eles para outras ferramentas, tá? Então a gente está falando aqui de puxar dados de um lugar, salvar eles num lugar unificado, todos no mesmo padrão, para que eles sejam consultados da mesma maneira, fazer consultas, fazer transformadas, enriquecer esses dados e ativar eles. Vamos receber essa apresentação em algum lugar? Duas pessoas perguntaram. Eu acredito fortemente que sim, tá? É o Jeff e a Carolina perguntaram, tá? Acredito fortemente que sim, tá? Se não, a gente vai fazer uma série de posts sobre o tópico também, tá? Então, assim, não precisa se preocupar que aqui tem conteúdo para muita coisa, tá? Ó, a Lu já respondeu ali, ó. Sim, podem solicitar por WhatsApp, tá? Então, fiquem à vontade para solicitar. E o que que isso quer dizer na prática, né? Então, como que uma arquitetura como essa pode ajudar a resolver desafios de RevOps no dia a dia, tá? Então, assim, sem a gente se enrolar muito ou sem ficar fazendo muito jabá, tá? Quando a gente fala daquele nosso primeiro desafio, né, a gente começou ali falando de fragmentação de dados, o que que a gente vê na prática, tá? Sem a Nect ou sem uma solução de Lakehouse, o que a gente vê são
CSVs e planilhas espalhados por um monte de lugares, né? Então as pessoas entram lá no Meta Ads, exportam um monte de relatório, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Google Ads, exporta para CSV, exporta para um Google Sheets da vida e começa a fazer análise ali em cima. Dados do CRM estão lá em outra ferramenta, né? Então a gente está falando aqui de HubSpot, Pipedrive, Pipefy, RD Station CRM, enfim, né? O que quer que seja que vocês estejam usando, né? Cada empresa vai estar usando um CRM diferente, ou talvez nem está no nível de maturidade onde já adotou um CRM, tá tudo bem, tá? Ah, a gente vê essa informação em múltiplos lugares diferentes, o que acaba gerando aquele sentimento que eu falei ali no início, de ter múltiplas versões desses dados, ou múltiplas versões do que seria o verdadeiro. E isso acaba gerando muita confusão e falta de confiabilidade, de maneira geral, no dado. Já com a Nect, a gente oferece esses conectores para trazerem tudo para uma arquitetura que a gente chama de Lake House, onde os dados estão todos padronizados, todos salvos no mesmo formato, e disponíveis para serem pesquisados, para serem consultados, usando a mesma linguagem, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho de SQL, mas a gente tem um assistente de IA que permite, através de linguagem natural, você conversar com ele e, e ele vai construir aqui a SQL para a galera que talvez não tenha um domínio de SQL ainda, tá? Como que isso funciona na prática, né? Então aqui a gente tem o que seria a Next, e a gente consegue puxar dados aí de CRMs, né? Então, aqui são só alguns exemplos, né? Não exaustivos, tanto de categoria quanto de ferramentas ali dentro. A gente está falando aqui de Pipefy, Bitrix 24, HubSpot, CV CRM, Pipedrive, enfim, N outros conectores, ferramentas de marketing, né? Então, que são relevantes aqui para o pessoal de RevOps. Facebook Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Ads e assim por diante. E aqui do financeiro, né, alguns exemplos também, conectores com Yugo, Conta Azul, Stripe, e assim por diante, né? Então a gente permite puxar dados e configurar conectores para extrair dados de todas essas ferramentas. E uma vez que eles estão dentro de Nect, isso fica muito mais simples, né? Então vocês passam a não precisar se preocupar em criar esses scripts e principalmente fica muito mais fácil pelo fato de vocês não precisarem manter esses scripts, né? Porque muitas vezes alguém consegue construir uma solução dentro da empresa que hoje consegue puxar os dados lá do Facebook Ads e ninguém entende aquele script, exceto a pessoa que fez. De repente ela saiu da empresa, o script continua funcionando até que solta uma atualização no Facebook Ads, o script quebra e ninguém entende por quê, ninguém sabe onde que esse script roda, ninguém sabe com que frequência, onde que ele está rodando. E aí vira aquele caos generalizado, porque trava todos os dashboards e todas as análises. Tá? Então, quando vocês contam com o Next, a gente já faz toda essa manutenção. Como que isso funciona na prática? E daí agora a gente vai pôr um pouco a mão na massa, tá? Então, quando eu abro a Next, eu estou aqui num ambiente de demo, tá? O primeiro módulo aqui que a gente vai ver com mais profundidade. E vocês vão ver que eu já criei algumas fontes de dados aqui preparados para o nosso workshop, mas eu vou passar pelo, pelo processo como um todo. É tão simples quanto esse processo que eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu vou vir me adicionar uma nova fonte de dados. Vou selecionar aqui, por exemplo, o meu Pipe Drive. Tô assumindo o Pipe Drive como meu exemplo de CRM, mas como eu falei, né, poderia ser qualquer ferramenta que você esteja usando, né? Então, a gente tem aqui dentro conectores para Pipefy. Então, a gente tem conectores para HubSpot, a gente tem conectores, deixa eu ver o que mais que eu botei aqui no exemplo, para Bitrix 24, para CV CRM, enfim, N opções. Eu criei um Pipe Drive só porque eles têm um trial que facilitaria o demo aqui comigo, né? Então, vou passar aqui com vocês, ó, o meu Pipe Drive. E por alguns minutos vai estar exposta a minha chave de API. Mas é uma conta demo, sem cartão de crédito, tá? Então não tem risco, mas saibam que ela será cancelada já nos próximos minutos. Então aqui dentro do meu Pipe Drive eu consigo simplesmente pegar a minha chave de API e tendo essa chave de API,
eu simplesmente coloco aqui a minha chave de API, a partir de que data eu quero puxar meus dados, então 1º de janeiro de 2025, por exemplo, e vou clicar em Next para iniciar um processo de validação. Nesse momento, a Next está pegando esse token e já está se comunicando com o Pipedrive para identificar que dados o nosso conector consegue extrair. Isso vai variar de ferramenta para ferramenta, porque às vezes algumas ferramentas têm escopos, né, que você pode definir do que aquela chave de API vai ter acesso ou não. No caso do Pipedrive, essa chave de API me dá acesso a extrair todas as entidades, tá? Esse processo de validação leva em torno de 1 minuto, porque a gente roda todo esse processo na cloud da empresa parceira, né? Então, assim, o dado nunca passa pela Next, o dado sempre roda na sua própria cloud, o que garante que vocês tenham segurança completa e domínio desse dado, né? Então, assim, principalmente quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, SOC 2, enfim, outras certificações que exigem um nível de segurança e processos mais avançados, isso é extremamente importante. Então, minha validação terminou e agora eu consigo ver que do Pipedrive eu consigo puxar as atividades, os deals fields, os negócios, as notas, as organization fields, organizations, as pessoas que estão envolvidas, person fields, pipelines, estágios de usuários. E a partir daqui, eu poderia escolher uma layer onde eu vou salvar esses dados. A layer seria uma forma de organização, né, dentro do meu lakehouse onde eu vou salvar esses dados, salvar dentro de uma pasta e ter um prefixo para cada tabela, tá? A gente não vai fazer esse processo, porque eu já fiz ele previamente, né? A extração em si leva em torno de 7, 8 minutos para essa carga inicial do Pipedrive, tá? Mas o processo para Facebook Ads é extremamente similar, tá? Então, se eu pegar aqui Facebook Ads, eu consigo fazer a autenticação via o AUF do próprio Facebook. Deixa eu só passar aqui, reautenticação. Autenticou via Facebook, eu seleciono de qual conta eu quero puxar os ads. Então, aqui eu tenho uma conta de exemplo. E a partir daqui eu faço a minha validação. Mesmo esquema. Para eu adicionar uma conta de Google Ads. Ah, mesmo esquema, o Google Ads ou Google Analytics, né, se for relevante. Eu venho aqui, faço minha autorização com o Google e seleciono de que conta eu vou puxar esses ads, né? Então, aqui alguns parâmetros de configuração, tudo isso explicado na nossa documentação, tá? Então, a partir desse momento, isso aqui seria tão simples quanto essas 3 configurações e a gente teria as nossas sources aqui configuradas e basta eu clicar aqui em Play para executar uma dessas fontes, tá? Então, se eu olhar aqui na Pipedrive, por exemplo, eu já rodei ela 4 vezes, né? E puxei aqui as minhas tabelas, como por exemplo o Pipedrive Deals. Se eu abrir aqui os meus deals aqui no Pipedrive, vocês vão ver que eu tenho esses deals de exemplo, né? Incluindo aqui esse sample Soul Rock, que é uma das entidades que a gente vai estar um pouco mais atento, vocês logo vão entender por quê. Mas se eu ver aqui na minha prévia dos meus dados do Pipedrive, deals, vocês vão ver que esses dados estão aqui, ó. Então tá aqui a sample Soul Rock, tem a Damone, a iTable, Phyllis, e vocês vão ver que todos esses deals estão aqui, ó. Tá aqui a Phyllis, a iTable, a Damone, e assim por diante, tá? Então, em um processo de mais ou menos 2 minutos entre eu conseguir a minha chave de API lá no Pipedrive, configurar a fonte, e mais cerca aí de 10 minutos para rodar a fonte aqui dentro do Pipedrive, né? Então 10 minutos e 20, 9 minutos e 50, eu consegui puxar todas essas informações já do Pipedrive, tá? Então o primeiro passo é a gente conseguir centralizar todas essas informações. Isso vai ser relevante, seja usando uma ferramenta como Next, seja jogando tudo para um banco de dados que vocês têm, para um, para um conjunto de planilhas do Google Sheets, desde que esteja bem estruturado, enfim. A ideia principal é que vocês consigam puxar dados dessas ferramentas e centralizar eles todos num único lugar para facilitar o acesso, tá? Segundo desafio que começa a ser relevante é o tempo para responder algumas perguntas, né? Então, por exemplo, quando eu quiser saber quantos deals existem, de que canal está gerando mais deals, ou perguntas ali como a gente fez no início da nossa enquete, né? Como que é o processo para vocês trazerem essas respostas? Sem a Next, o que a gente costuma ver é que isso depende de exportações manuais e acessar essas múltiplas ferramentas. Então, muitas vezes você teria que entrar lá no próprio Pipedrive
Drive, aplicar filtros, entrar num módulo de dashboard ali dentro deles. Essas respostas às vezes demoram algumas horas, dependendo da complexidade da pergunta, até alguns dias. Já com a Next, a gente tem um módulo que a gente chama de Explorer, onde a gente consegue fazer uma exploração imediata a partir do momento que esses dados chegam ali dentro, que a gente costuma ter essas respostas já em minutos ou segundos. Eu já vou mostrar como é que isso aqui funciona também, tá? Então, aqui um exemplo, por exemplo, é quais campanhas geram mais negócios, né? Então, se eu pegar aqui e cruzar os dados, por exemplo, de Pipedrive e de Google Ads, e quiser saber que campanha que está gerando mais negócio. Para isso, eu posso fazer uma pergunta em SQL ali dentro da Next no módulo de Explorer, tá? Como que isso vai funcionar? Só complementando aqui, o Mike perguntou, como que funciona para fazer o sync dos dados e buscar somente os dados atualizados? Tá, boa pergunta, Michael. Ah, o módulo que eu demonstrei aqui, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, a forma que eu demonstrei é a mais simples, tá? Então eu configurei aqui um trigger manual. Isso significa que eu tenho que vir aqui dentro da minha source e clicar nesse botão Run Now. Isso vai executar essa pipeline de dados para gerar extração nesse momento. Vocês podem ver que aqui existem o que a gente chama de data streams, né, que são os dados que podem ser extraídos dentro do Pipedrive. E alguns deles têm o que a gente chama de sync incremental e outros em full sync. Tudo que existe aqui como sync incremental significa que o próprio Pipedrive disponibiliza uma forma, um campo que permite a gente extrair só aquilo que mudou. Então, aqueles negócios, pessoas, as entidades que foram atualizadas ou novas entidades que foram criadas. Então, se eu rodar um sync incremental agora, provavelmente em vez de levar 10 minutos, que foi a minha carga inicial, ele vai levar 6, 4, 3, 2 minutos, tá? Então, assim, a imensa maioria dos conectores oferece essa opção incremental ou full sync, como o Maca, que está aqui no chat, falou. Obrigado aí pelo suporte, Maca. O Maca é cliente nosso aqui na Next já, tá? Então, ele é especialista aí e pode ir ajudando vocês também. Ah, mas não precisa, ó, e é mais uma pergunta, mas não precisa ter na base de dados um campo que mostra a última atualização de dados? Precisa, Ian, mas para a maioria dos conectores, esse campo já existe e o nosso conector já sabe que campo é esse. Então você não precisa configurar, tá? Então a gente já faz automaticamente esse processo, tá? Então o que que eu queria mostrar para vocês? O que que a gente queria perguntar? Ó, quais campanhas estão gerando mais negócios? E aqui a gente vai fazer esse processo em algumas etapas usando o nosso módulo Explorer, tá? Então, o primeiro passo que eu queria mostrar para vocês é, a partir do momento que eu joguei esses dados aqui no meu Explorer, eles ficam disponíveis dentro da layer na qual eu mandei ele salvar, tá? Eu criei uma layer específica para o nosso workshop, que eu chamei de Workshop Heavy Ops, porque o nome me pareceu coerente com o que a gente ia fazer. E aqui dentro eu salvei 3 pastas de dados, que são Facebook Ads, Google Ads e Pipedrive. Para esse exemplo que a gente vai fazer, eu estou analisando views do Pipedrive com Google Ads, tá? Mas o que que eu gosto de fazer primeiro? E o que que é importante que qualquer pessoa que trabalha com dados ou que vai fazer análise em cima deles entenda é que é muito importante que você entenda a estrutura do dado que você está analisando. Senão, passa a ser insanidade, né? Você vai fazer uma pergunta que às vezes não é nem relevante, ou não é que não seja relevante, mas é que não existe nenhuma estrutura possível de responder a sua pergunta, porque aquele dado simplesmente não existe, aquela informação simplesmente não existe. Então, seria a mesma coisa que eu perguntar aqui, considerando a tabela de deals do Pipedrive, qual que é a imagem que tem no perfil da pessoa no LinkedIn, né? Às vezes é uma pergunta que é incoerente, tá? Então, o que que eu vou olhar? Primeiro de tudo, eu quero fazer uma análise dos meus negócios, dos meus deals que estão ali no Pipedrive. Então, a primeira coisa que eu vou clicar é aqui nos meus deals para ver os dados que eu tenho disponíveis. Então, se vocês se lembrarem, vocês vão ver que tem um exemplo aqui do meu deal, que é essa Soul Rock, e a partir daqui eu gerei mais 100 mil deals com informações. Oh, desculpa. Com informações falsas, só para o nosso workshop ficar mais relevante, tá? Mas esse aqui é um exemplo que está aqui dentro do próprio Pipedrive, que é bastante legal de a gente analisar.
O que que eu simulei aqui dentro? Eu simulei dentro do meu Pipe Drive, no campo fonte, que esse deal foi criado por um canal de aquisição pago e que o canal que trouxe esse deal aqui para dentro foi o Google, tá? Então, simulando que foi feito pelo Google Ads. E além disso, eu criei um campo customizado. Ah, isso aqui seria de acordo com a necessidade do negócio de vocês, ou o que que é relevante para cada empresa. Eu criei um campo customizado que é o Ad Group ID. Tá? Então, quando eu gero o meu deal através da integração dos meus ads lá com o Google, no nosso caso a gente faz via N8N, eu seto esse campo baseado no ID da campanha do Google Ads que gerou esse deal, tá? Então, se vocês olharem essa informação, né, esse número aqui, 182146, vou até copiar ele para minha área de cópia aqui. Se eu voltar aqui no meu módulo Explorer e eu navegar aqui para o lado, existe uma coluna chamada Custom Fields, que me parece provável de ter os campos customizados, né? Então, assim, Custom Fields, campos customizados, eu acho que pode ser que esteja aqui dentro. Quando eu começo a explorar os dados, eu começo a ver aqui que se ele tem um ID, um title, isso tudo seriam campos customizados com esses nomes. Está tudo nulo. Então, provavelmente não tem essa informação. E, de repente, eu acho um campo meio esquisito aqui dentro, mas que tem exatamente aquele valor, né? Então, se eu dou uma pesquisa aqui no meu Google Chrome, eu encontro que esse valor está aqui dentro. Então, eu já tenho essa minha primeira entendimento, assim, né, de que esse dado está disponível aqui dentro da coluna Custom Fields. Mas ele tem essa chave que é bem esquisita. Mas eu também entendo que existe uma tabela de Deal Fields que leva a crer que talvez tenha informações sobre os campos que tem dentro do deal, né? Especialmente campos customizados. Aqui ele não aparece de primeira porque a gente limita para 10 resultados, mas se eu trocar para 100 resultados e rodar novamente, vocês vão ver que existe aqui um campo com aquele ID bem esquisito, cujo nome é Ad Group ID. Que se a gente voltar aqui no Pipe Drive, é exatamente o que está escrito aqui, ó, que é o campo customizado que eu criei. Tá? Então, o primeiro passo, sempre que vocês forem fazer uma análise de dados, especialmente de CRMs que permitem criar campos customizados, é entender como é que são essas relações de campos, tá? Porque normalmente, assim, 99% das ferramentas que permitem criar um campo customizado, ele vai salvar o ID daquele campo e não o nome. Por quê? Porque eu posso vir aqui e querer renomear. Então, em vez de Add Group ID, eu posso querer colocar o D maiúsculo agora. E, e se a gente só for salvar pelo nome do campo, isso basicamente quebraria todas as integrações, tá? Então, a partir do momento que agora eu entendo que existe uma relação entre o meu deal com a minha coluna Custom Fields, com a minha tabela Pipe Drive e o Fields, eu começo a conseguir fazer essas correlações. Eu também consigo ver aqui na minha tabela de deals que existe uma coluna chamada Channel ID que me retorna que o canal que trouxe esse deal foi o Google, tá? Então, como é que a gente vai começar a perguntar? Eu poderia, primeiro de tudo, ver que isso aqui é uma query SQL e editar o SQL bruto, mas eu entendo que nem todo mundo domina SQL. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem é, um assistente de IA aqui do lado e a gente vai usar ele, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é essa aqui, ó. Considerando somente a layer Workshop Heavy Ops, que é a layer que eu estou avaliando, eu quero todas as informações dos views do Pipe Drive que foram criados com o Channel ID Google. Então, vocês podem ver que eu não estou mencionando exatamente o nome da pasta, não estou mencionando a fonte de dados, só estou mencionando o nome da ferramenta. E eu vou pedir para esse meu assistente de IA e ver o que ele me retorna. Tá? Então, idealmente, esses primeiros views aqui que não foram gerados por Google, deveriam sair da minha pesquisa, né? Então, todos esses samples, exceto o Soul Rock, deveriam sumir do meu resultado. E o que a gente vê aqui é exatamente esse comportamento. Então, agora retornou somente aquele sample Soul Rock e os outros views que eu criei de exemplo, tá?
E aí a gente começa a conseguir fazer algumas análises ah, em cima desses dados, tá? Então, eu estou querendo ver que campanhas do Google geraram mais deals, tá? Então, para isso, eu gosto de, primeiro de tudo, reduzir o número de dados que eu estou vendo para diminuir a confusão que isso pode gerar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir é para facilitar o processo de criação da minha query, adicione também um filtro para pegar somente os deals cujo título seja Sample Soul Rock. De novo, eu poderia editar o SQL direto aqui, fazer um filtro adicional, com uma condicional end, poderia, mas eu estou simulando aqui uma pessoa que talvez tenha um pouco menos de conhecimento técnico e que vai querer ter essa conversa com a IA, tá? Então, para facilitar. A partir do momento que a IA me retorna essa nova query, ó, ele adicionou aqui um novo filtro, ó, title sample soul rock. Então, agora eu terei apenas um deal, né? Então, eu estou avaliando um só e vou ver se as coisas são coerentes, tá? Então, a partir disso, eu vou pedir para ele refinar a minha busca, considerando que na coluna Custom Fields tem uma chave com aquele número, com aquele ID esquisito que a gente viu, e eu explico para ela, ó, esse valor é o ID de um ad group de uma campanha do Google. Eu quero saber o número de deals que foram criados por cada ad group, né, e quando que ele foi criado. Então, eu quero saber para cada campanha quantos deals foram criados e quando ele foi criado, né? Então, veja aqui que o meu deal foi criado no dia 25 de agosto. E agora, a IA deve me retornar a campanha que gerou aquele deal e quando que ela gerou, tá? Então, ó, se eu olhar aqui, eu vou ver que a minha campanha com aquele ID que está aqui, ó, 182146, no dia 25 de agosto, gerou um deal, tá? Então, até o momento o dado segue coerente. Só que eu saber esse ID não me ajuda muito. Então, o que que eu vou pedir para ela? Pô, esse ID não me ajuda. O que que eu preciso? Eu quero uma coluna name dessa tabela para eu pegar o nome da campanha, tá? Então, agora eu quero que você adicione o nome da campanha consulta. Use a coluna name dessa tabela de Google Ads, da mesma layer, para pegar o nome da campanha. Certifique-se que a consulta segue agrupada por data para eu ter essa informação. Aí ela vai trabalhar mais um pouquinho. E agora, uma vez que eu valido que essa informação ou que essa transformada está correta, eu vou remover aquele meu filtro, tá? Então vamos ver só se ele vai adicionar a coluna certinho. Ó, então ele gerou uma nova query SQL e talvez aqui para a maioria das pessoas a gente já ficaria perdido, mas vocês podem ver que agora ele tem a data, né? Então no dia 25 de agosto foi gerado um negócio no Pipedrive cuja campanha foi orquestração mais Data Lake. Tá? Então, eu passo a interpretar aqui agora, nesse conjunto de dados um pouco menor, mais limitado, se as coisas estão fazendo sentido com a minha realidade. E a partir do momento que eu valido que sim, eu posso vir aqui e tirar aquele meu filtro, né, que eu tinha limitado a pegar somente esse deal, e rodar a minha query novamente. Então, agora eu rodo e eu vou conseguir ver todas as campanhas por dia, quantos deals elas geraram. Tá? Então, eu consigo ver aqui que no dia 1º de janeiro, a campanha do Ad Group 1 Data Lake na nuvem gerou 3 deals. No dia 2 de janeiro ela gerou 5, no dia 3 de janeiro ela gerou um deal, no dia 4 de janeiro ela gerou 5 e assim por diante. Tá? Que eu estou ordenando primeiro pelo Ad e depois pela data, mas se eu ordenasse primeiro pela data e depois pelo ID, né, eu conseguiria ver todas as campanhas no dia 1º de janeiro, provavelmente, e depois eu veria todas as campanhas no dia 2 de janeiro. Então, no dia 1º de janeiro, essa campanha gerou 3 deals. No dia 1º de janeiro, a campanha 2 gerou 5 deals. No dia 1º de janeiro, a campanha 3 gerou 10 deals e assim por diante. Tá? Então, agora, aqui com uma interação que a gente teve aqui de uns 10 minutos falando com a IA, eu consigo responder que canal gerou deal e quantos deals gerou em cada dia no meu Pipe Drive, tá? Isso tudo a gente está falando aqui desse módulo de Explorer, tá? Então, assim, eu não tô nem falando de transformados aqui dentro, tá? A gente está falando literalmente só de explorar os dados, tá? O que que a gente pode fazer a partir disso?
o que a gente pode fazer é atacar o próximo desafio, que é orquestração e aumento de confiabilidade nos dados. Porque como que as coisas costumam funcionar sem a Nect? As tarefas costumam ser sob demanda, né? Então elas dependem de pessoas. Então uma pessoa tem que abrir as ferramentas, abrir os relatórios e fazer essa análise. Mesmo na Nect, né? Se a gente não tivesse essa orquestração, você acabaria vindo aqui no Explorer, abrindo, gerando a query, conversando toda vez. O que acaba deixando difícil de confirmar se a informação está atualizada e pode gerar falhas que passam despercebidas, tá? Então, como que a gente trabalha com a Nect? A gente oferece alguns modos diferentes de orquestração, mas os principais é permitir que as pipelines sejam agendadas e encadeadas, tá? Então, a gente gera automaticamente a ingestão dos dados diariamente, a cada 4 horas, a cada 1 hora, a cada 15 minutos, vai depender da sua demanda e da sua realidade, principalmente dos seus SLAs, e alertas quando as coisas dão errado, tá? Como é que isso funciona na prática? De novo, volta aqui em Nect e vocês vão ver que nas minhas fontes de dados eu deixei tudo manual, tá? Então, acho que tinha sido o Michael, né, que pediu como é que funciona o sync incremental, enfim, como é que a gente faz isso. Eu gerei inicialmente essas fontes de dados com o trigger manual, mas eu poderia vir aqui e fazer com que esse trigger rode de maneira agendada todos os dias às 6 da manhã. Então, a partir de agora, todos os dias às 6 da manhã, tem que colocar aqui que é às 6 em ponto, né? Todos os dias às 6 da manhã, ó, às 6 da manhã, todos os dias, essa pipeline vai rodar. Então, eu vou ter o meu Google Ads atualizado aqui dentro. Se eu voltar aqui nas minhas fontes, eu posso fazer a mesma coisa com o Pipedrive. Eu quero simultaneamente, né? Então, fazer em paralelo, extrair os dados do Pipedrive. Então, eu quero todos os dias, também às 6 da manhã ou às 6h15, enfim, vai depender da realidade de cada um, extrair os dados do meu Pipedrive. E a partir de agora, essas fontes estão configuradas para rodar diariamente às 6 da manhã, tá? A outra coisa que eu consigo fazer é, a partir do momento que eu respondi, é, que eu respondi a minha pergunta, especialmente nessa que a gente fez ali no Explorer, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa minha query, deixa eu pegar aqui o resultado final dela, só para a gente não ter que fazer a conversa de novo, né? Então, fiz a minha query, estou satisfeita com ela, vi que o meu resultado tá válido, né? Deixa eu só tirar esse filtro aqui do título, que eu acabei colocando de novo sem querer, desculpa, gente. Então, eu vi que a minha query tá válida, tá trazendo os resultados que eu esperava, mas agora eu gostaria de fazer isso aqui todo dia, porque eu vou atualizar os dados do meu Google Ads, do meu Pipedrive, e a minha intenção é que isso aqui seja atualizado também. Eu posso, a partir de uma query SQL, que a gente conversou com o assistente de IA para gerar, criar uma transformada e salvar isso para ela rodar automaticamente. Então, eu poderia ter aqui, eu crio uma nova tabela, por exemplo, isso aqui eu estou vendo a performance, né, de cada campanha. Então, Google Ads, Campaign, Conversions to Pipedrive per day. E aqui eu poderia configurar quando que ela vai rodar. E nesse caso, especialmente como ela usa informação de duas fontes de dados, a gente tem um trigger que é bem bacana, que é o trigger por evento. Então eu consigo configurar essa pipeline para ela rodar assim que a extração do Pipedrive e do Google Ads acabarem. Então eu pesquiso aqui pelo meu Google Ads, ó, Google Ads. Então tem o Workshop Heavy Ops Google Ads e o meu Pipedrive Heavy Ops Google Workshop Heavy Ops Pipedrive finalizarem, né? Então, quando todas elas finalizarem, eu vou rodar essa transformada, tá? Então, eu já criei essa transformada previamente aqui para a gente poder ver. Então, eu tenho aqui, ó, as minhas conversões de Google Ads para deals por dia, né? Então, tá aqui o meu código SQL, bem similar ali ao que a gente construiu via IA, e eu consigo ver que ele usa os dados do Pipedrive Deals e do Google Ads, e ele gera uma tabela também na layer de Heavy Ops, que é as conversões dessas campanhas por dia. E o trigger dela são justamente esses dois eventos, né? Então, eu consigo ver, ó, que ela é triggerada pelo Pipedrive e pelo Google Ads, tá?
Isso fica um pouco mais evidente quando a gente vem nesse módulo de pipelines que mostra como que as coisas estão encadeadas e como que elas se conversam, tá? Então eu consigo ver exatamente que assim que o Pipe Drive e o Google Ads terminam, né, essa transformada vai rodar e eu já estou dando um spoiler aqui do que vai acontecer depois, né? Então aqui no caso eu estou jogando essa informação para o Looker Studio, tá? Mas eu consigo fazer esse encadeamento. O próximo passo que a gente faz depois disso aqui é ativar esses dados, tá? Então, sem NECT, isso aqui acaba às vezes virando um relatório que a gente envia por e-mail para alguém que a gente nem sabe se a pessoa está lendo, ou vira uma planilha que a gente não tem certeza se a pessoa abriu, ou vira um CSV que só Deus sabe se foi enviado, ou se a pessoa abriu, ou se nem recebeu, e assim por diante. Já com a NECT, a gente garante a entrega dessa informação no canal que for mais relevante para vocês, tá? Então, seja ele a, um e-mail, né? Então, enviar esse resultado por e-mail, mandar para um Slack, mandar para um Google Sheets, que às vezes é onde a pessoa está mais habituada, mandar para uma ferramenta de BI, ou mandar de volta para o CRM com esse dado enriquecido, tá? Então, assumindo esse exemplo, né? Então, de novo, quais campanhas geram mais negócio? Poderia puxar ali do Pipedrive, puxar o Google Ads, gerar uma transformada SQL, salvar esse resultado na Next através de uma transformada e depois jogar lá para o Looker Studio, tá? Como que isso funciona? A gente tem um módulo de visualizations, aonde eu crio uma visualização para o Looker Studio, né? Então, vem aqui Looker Studio, seleciono que tabelas eu quero enviar para lá. Então, eu tenho aqui minha ferramenta de conversão por dia. Isso aqui vai me gerar um workshop, VOps. Isso aqui vai me gerar um token que me dá acesso lá no Looker Studio a essa tabela, tá? Então, se eu ver aqui na minha visualização, né, eu estou aqui com o meu filtro de RevOps ligado, eu tenho esse token que ele me gerou. Se eu venho no meu Looker Studio, deixa eu só trocar para o meu usuário da Next, desculpa. Looker Studio, usuário 0. E agora eu crio uma nova fonte de dados. Pesquiso pelo conector da Next. Deixa eu ver se ele está disponível aqui para mim ou se eu vou ter que abrir o link direto. Peraí, deixa eu abrir aqui. Looker Studio. Aqui o link do conector. Então aqui a gente tem o conector da Next, né? Um conector da comunidade do Looker Studio. Eu vou chamar ele de Google Ads Conversions. Coloco o meu token. A partir desse momento, o Looker Studio vai estar conversando com a Next, fazendo uma validação de autenticação desse token com os dados que estão na sua cloud e vai retornar todas as tabelas disponíveis para aquele token, né? Então, a gente configurou somente a tabela de conversões, que é o que ele me retornou aqui. Então, a gente começa a conseguir puxar esses dados para dentro de um BI, né? Então, ele vai fazer agora a extração desses dados aqui para dentro do Looker, vai pegar as tabelas que estão disponíveis. Vocês vão ver que ele deve retornar exatamente aquelas 4 colunas que a gente viu até agora há pouco. Então tem aqui Add Group ID, Add Date, Campaign Name e quantos deals foram criados. E eu posso, a partir disso, criar um report. E aqui dentro do Looker, vocês vão ver que em menos de 40, 50 minutos, a gente vai ter puxado dados de Pipedrive, puxou dados de Google Ads, fez uma transformada correlacionando e entendendo que campanhas geraram deals e quantos deals por dia. E a gente já está conseguindo jogar isso no BI para fazer essa análise, tá? Então, vou criar um gráfico de linha. Vou colocar aqui o meu Google Ads Conversion. Só nas dimensões eu vou colocar a data e um breakdown por campaign name. E a métrica daí sim vai ser o deal count, né? Aí aqui a gente já está falando mais de BI. Se isso aqui for confuso, não esquentem. Para o pessoal que faz mais análise de dados, talvez isso aqui já seja mais familiarizado. A gente está basicamente pegando por dia e por campanha quantos deals foram gerados, tá? Aí agora o Looker está calculando o que ele precisa calcular e vocês vão ver que ele puxou a informação aqui para dentro. Eu só vou facilitar aqui a nossa leitura e colocar a legenda para a direita, para a gente poder ler com mais facilidade. Então, legenda
direita, e aqui a gente consegue ver agora, talvez com um pouco de ruído, né, porque os dados aqui estão por dia, mas a gente consegue ver que essa campanha em azul gera muito mais DIU do que a campanha em verde, né? Só que como está por dia, que talvez isso não fique tão evidente, né? Então, talvez um próximo passo que a gente poderia fazer é também deixar esses dados cumulativos para a gente ver ao longo do tempo como é que isso aqui está se comportando, né? Então, vou atualizar todas as minhas séries aqui para cumulativo, e agora eu consigo ver que a campanha número 4 aqui, por exemplo, né, que é a integração de dados fácil, né, pelo menos esse grupo, gerou muito mais DIU do que é de grupo 1. Né? Então pode ver que essa campanha está bastante lenta, mas até talvez mais interessante do que isso, eu consigo ver que essa campanha Edge Group 5 aqui, por exemplo, ela veio muito bem, no começo ela estava até no top 2 aqui, top 3, depois ela estagnou, então aqui eu já poderia ter parado essa campanha se eu tivesse essa visibilidade, ou até fazer isso automaticamente, tá? Então aqui de maneira já automática, né? Então em menos de 40, 50 minutos a gente já conseguiu ter todo esse insight já dentro do BI. E o mais interessante, amanhã, quando a gente fizer a extração do Pipe Drive e do Google Ads às 6 da manhã, toda essa transformada vai rodar automaticamente de novo e esse BI já vai estar atualizado de novo. Tá? Outra forma de ativar também, que é bastante legal, a gente costuma ver, é enviar esses dados por e-mail. Né? Então, fazendo uma campanha aqui, eu fiz uma outra transformada de exemplo, que é que campanhas que não estão performando. Tá? Então, o que eu perguntei para a IA foi o seguinte, ó, se eu voltar aqui no meu Explorer, eu perguntei para ela o seguinte, quer ver? Deixa eu voltar aqui no Explorer. Eu perguntei assim, considerando a tabela de conversão, que é a que eu criei, retorne somente as campanhas que tiveram 20 dias ou menos, somando os últimos 7 dias. Tá? Então, eu quero saber, ah, na, na, na última semana, como um todo, se existem campanhas que estão convertendo pouco ou gerando um pouco de deal, para que eu possa tomar alguma ação em cima dele, tá? E daí aqui ele vai me retornar que campanhas estão cumprindo esse requisito, tá? Eu já criei uma transformada em cima disso para a gente ter de exemplo, que é essa aqui, campanhas com baixa performance. Então, além do nome, a única diferença que eu peguei é que eu também trouxe quantos deals ela converteu nos últimos 7 dias. Então, eu consigo ver, por exemplo, que a campanha é de Group 1, né, que é o Data Lake na nuvem, trouxe só 18 deals. Essa outra campanha, que era aquela que a gente viu inicialmente da Soul Rock, que é a orquestração mais Data Lake, converteu somente um deal. E talvez isso seja relevante para eu pausar essas pipelines. O que eu acabei configurando? Uma destination Gmail, tá? Então, de novo, assim como a source, que é só configurar um OAuth da vida, aqui eu tenho uma destination Gmail também, que me permite enviar os dados do Lake para algum destino. No caso, um Gmail, eu coloco para quem que eu vou enviar, qual que é o, o título do e-mail, né, e o que vai no corpo do e-mail, incluindo um data preview. E agora eu consigo diariamente também, se eu configurar essa destination, né, para ter um evento que é baseado na transformada, então eu consigo ver aqui nas minhas pipelines que assim que rodar as sources, né, do Pipedrive e do Google Ads, vai rodar a transformada que identifica as campanhas com baixa performance e vai me enviar um e-mail com as campanhas que não estão performando. Como que isso chega na minha caixa de e-mail? Chega assim, ó. Campanhas que não estão performando no dia 26 de agosto, né? Veio esse relatório, veio aqui todas as campanhas que não performaram e quantos deals elas geraram. Tá? Então, a partir de agora, eu consigo ter esse relatório automatizado também via e-mail. Isso aqui poderia ser e-mail, poderia ser Slack, poderia ser WhatsApp. A gente poderia, além de ver o número só de deals, a gente poderia ver o custo por clique, ver, enfim, todas as métricas de performance do próprio Google Ads, tá? O que mais que é possível fazer com isso, tá? Então, trouxe aqui alguns casos de uso. Eu considerei um pouco mais elaborados. Pessoal, o conteúdo está sendo gravado? Está sendo gravado, tá, Roberto? A gente já está na reta final também, tá? A nossa meta aqui é acabar dentro do horário também, tá? Mas o que a gente poderia fazer de maneira automática também? O cancelamento ou investimento automático de campanhas, né? Então, assumindo que a gente fez essa mesma análise até agora, puxando dados do Pipedrive, dados do Google Ads,
e fazendo uma transformada que identifica a performance de campanha. No caso aqui, eu mostrei usando a destination Gmail, enviar um e-mail com as campanhas que estão performando pouco. Mas a gente poderia imaginar que eu poderia estar enviando essa informação para o Google Ads, parando essas campanhas. Então, se elas não estão convertendo, não tem por que eu estar colocando dinheiro nelas, tá? Ao mesmo tempo, poderia identificar campanhas que estão performando muito bem e que eu investi pouco, né? Ou que estão com CPC baixo, com CPC abaixo, enfim, né? Que vale a pena investir e aumentar o dinheiro investido nelas, tá? A gente poderia gerar ads via inteligência artificial. Então, mesmo esquema, ó, tem o Pipedrive, tem o Google Ads, identifica a performance das campanhas, só que agora eu crio uma transformada adicional que, baseado nas campanhas que estão performando bem, quem sabe eu uso a OpenAI ou algum outro provedor de inteligência de LLM para gerar uma tabela nova com ads similares, né, com pequenas variações do texto para eu testar ver se essas campanhas ficam ainda melhores e jogar essa informação para o Google Ads. Então eu passo para um novo nível de maturidade e automação que é não só cancelar campanhas que não estão performando, como gerar novas campanhas de maneira automatizada via IA. E aquelas que não estão performando vão ser identificadas na próxima extração do dia seguinte ou de daqui 2 dias, e se não estiverem performando, vão parar automaticamente também. A gente pode fazer uma análise de comportamento de como que os usuários estão usando o produto, né? Então, se a gente imagina que a gente tem no nosso produto, se é um SaaS, é uma ferramenta online, ou um app, né? A gente tem Google Analytics, tem Amplitude, enfim, qualquer ferramenta que permita traquear como que os usuários estão usando o produto, e tem um banco de dados do produto de vocês, seja um Postgres, um MySQL, Oracle DB, MongoDB, Firestore, enfim, a gente conecta com basicamente todos os bancos disponíveis no mercado e puxa isso tudo para dentro da Next. A gente consegue usar também, através de inteligência artificial, a fazer uma análise de comportamento dos usuários ali dentro, fazer uma segmentação e tentar identificar que usuários estão tendenciosos a dar um churn no produto, e entrar em contato com esses usuários, né, de alguma maneira, fazer alguma campanha, alguma ativação, oferecer um desconto, fazer uma ligação, um suporte, enfim, o que quer que seja. Ou seja, até identificar usuários que estão usando bastante o produto e têm oportunidade de upsell, então, para gerar mais receita. Então, o que a gente pode fazer é enviar esse dado de volta para o Pipedrive e gerar uma demanda para o time de pré-vendas, vendas, para fazer um upsell ou para atacar essa pessoa que está com risco de churn. Outro caso de uso bastante legal e que a gente tem falado cada vez mais é o uso desses dados para fazer hiperpersonalização. O que isso significa? Também, a partir dos dados de uso do produto, né, como, por exemplo, o Google Analytics, ou os dados de uso do próprio produto ali no banco de dados de produção, a gente fazer uma análise de comportamento do usuário, como que ele está usando o produto, com que frequência ele entra, quanto tempo ele passa usando, que funcionalidades ele usa, e fazer uma segmentação desse usuário baseado em usuários similares que a gente já conhece, já sabe que conteúdo consome, já entende a jornada do que foi feito em sequência para poder gerar um upsell e cria uma nova segmentação, joga esse usuário lá para dentro do RD Station, outra ferramenta de e-mail marketing da vida, para disparar uma campanha personalizada para tentar aumentar o uso de uma funcionalidade, para tentar aumentar a conversão, para tentar aumentar a frequência de uso, tempo de uso, enfim, o que quer que seja, para educar, ou até mesmo retroalimentar o banco de dados do produto para habilitar uma feature, ou para desabilitar, ou para esconder alguma coisa, ou para tornar mais evidente, exibir um banner, o que quer que seja. Tá? Então a gente consegue criar jornadas personalizadas para cada usuário com base no que eles estão usando e não em achismo. E isso tudo são ideias assim que partem de estágios básicos, tá, gente? Então, assim, a gente consegue aqui pensar em muito mais coisa. Aqui, literalmente, a criatividade passa a ser o fator limitante, tá? É, Dito isso tudo, esse era o ponto que a gente queria trazer para vocês hoje, tá? Então, assim, principalmente até em respeito ao horário de vocês, a gente não quer se passar. Eu gostaria só de também abrir aqui para algumas perguntas e garantir que a gente respondeu a todas as dúvidas. E eu queria mandar para vocês também
um linkzinho de feedback que a gente vai mandar também ali ah, via WhatsApp para ter o feedback de vocês do próprio workshop, mas eu vou mandar aqui no chat ah, sobre o que vocês acharam e deixar aberto aqui mais alguns minutos para a gente tirar dúvidas. Eu vou estar aqui até 8h15, 8h30, né, ou até a gente ter dúvidas. E convidar vocês para agendar um trial, falar com o nosso time, conversar sobre como a gente pode ajudar a modernizar o time de Heavy Ops e potencialmente outros times da empresa de vocês, responder perguntas de maneira mais ágil, mais rápida e com mais confiabilidade, e principalmente orquestrar isso tudo para trazer confiabilidade para o dia a dia de vocês, tá? Agora eu vou passar aqui pelo chat, só para garantir que eu cobri tudo. O Jeff perguntou aqui mais cedo, né, sobre tabelas FATA e tabelas de dimensão. Sim, dá para criar tudo isso dentro da própria Next, tá, Jeff? Especialmente útil antes de enviar para BIs, né? Na medida que a empresa já tem conhecimento do que ela quer perguntar e do que ela quer consultar dentro do BI, já fazer isso dentro de Next, que diminui a sobrecarga dentro do BI, deixando ele mais rápido, tá? Então, tabela de dimensão como os usuários, um calendário, enfim, o que quer que seja relevante para a sua realidade, tá? Uma outra pergunta. É possível usar transformações dentro da Next para gerar essas tabelas fato e dimensão e organizar tudo em pasta certinho? É possível fazer tudo isso dentro da Next, tá? Então, foi uma pergunta do João da Barfácil. É possível fazer isso. A gente lançou recentemente a nossa SDK, que também permite, dentro de uma única transformada, gerar múltiplas tabelas e só vai em pastas específicas, né? Cada uma dessas tabelas. Então, tudo isso já é possível de fazer, tá, João? Ah, Josué comentou aqui, no próximo passo é também saber a conversão dessas campanhas em cliente posteriormente, para saber se a campanha está trazendo leads que fazem sentido, com certeza, né? Então, leads em clientes. Então, assim, não, a análise que eu fiz aqui, eu mencionei deals, mas é importante ter bastante essa distinção também, né? Do que é um lead, do que virou um negócio de fato, né? Do que converteu, qual que foi o LTV, enfim, essa análise pode ser lá para o tail, né? Que fala. Enfim, olhar lá para frente, tá? Então, não só aqui no começo da jornada. Quanto mais para frente a gente conseguir olhar, mais assertivo vai ser, melhor essa análise, tá? Deixa eu ver aqui no módulo de Q&A, que eu tenho uma notificação aqui, Q&A. Deixa eu abrir ele aqui, peraí. É muita coisa que acaba aparecendo na tela. Q&A, onde que está aparecendo? Aqui, apareceu. A pergunta do Matheus. Eu conseguiria sugerir os produtos financeiros adequados de um marketplace para o perfil de uma análise de crédito analisada previamente? Eu conseguiria sugerir os produtos financeiros adequados de um marketplace para o perfil de uma análise de crédito analisada previamente? Sim, eu estou assumindo aqui que você tem um catálogo de produtos que você gosta, que você quer oferecer para uma pessoa, você já fez uma análise de crédito e quer saber que produtos são adequados para aquela pessoa, considerando a análise que foi feita para ela, né? Pode sim, tá? Então, idealmente você teria essa análise. É uma análise que você já fez, né? Então é um dado que já está associado a esse usuário. Então, você teria potencialmente uma transformada que, com base em um grupo, uma segmentação de análises, esses aqui são os produtos adequados. E com base nisso, disparar ofertas via e-mail, via WhatsApp, via outra ferramenta de e-mail marketing, ou disparar para o seu próprio produto para fazer isso. Então daria sim. Vamos lá. Pergunta do Jeff aqui. Como funciona o modelo comercial da Next? O que diferencia aumentar ou reduzir a contratação? Tem valor de setup e valor recorrente? Boa. Ah, o modelo de cobrança da Next é bastante por assinatura, tá? E por uso, tá? Então, se eu vier aqui em nect.com, vocês vão ver que existem três planos, né? Mas de maneira geral, né, para a realidade da maioria das empresas, são dois planos. O plano Starter e o Growth, então começa a partir de US$ 149 por mês, ou se a empresa estiver baseada no Brasil e precisar pagar em real, R$ 745, tá? Isso dá direito a 10 mil créditos por mês, e você pode comprar pacotes de crédito adicional, dependendo do seu uso. O crédito na Next
por tempo de execução das suas pipelines, tá? Então, a gente cobra por minuto executado, tá? Então, uma pipeline aqui como o Google Ads, que uma run levou 8 minutos e 19 segundos, isso aqui dá 8,33 créditos, né? Que é 8 minutos e um terço de um minuto, né? Então, um crédito equivale a um minuto de execução. Só são considerados créditos para pipeline runs que deram sucesso, tá? Então, essa pipeline aqui que falhou, por exemplo, isso aqui não consome os seus créditos. E a primeira execução de todas as fontes de dados não são cobradas, tá? Então, por quê? Porque normalmente a primeira extração tem uma carga maior, né? Então, por exemplo, ali, se o seu pipe drive tiver já um histórico muito grande, você tem 200 mil deals no seu pipe drive, talvez a primeira extração vá levar 4 horas. E daí, a partir daí, as próximas extrações vão levar 5 minutos. Essa primeira extração de 4 horas, a gente não cobra créditos também, tá? Então, assim, a gente só cobra crédito no seu sucesso e quanto mais você usar, mais a gente cresce junto com a sua empresa. Essa que é a ideia, tá? Então, um modelo aí de certa forma de sucesso compartilhado, tá? Um outro ponto é que todas as operações, isso é uma escolha de design nossa, né? De engenharia como um todo e segurança de dados, todas essas pipelines rodam na sua cloud, né? Então a gente foca muito em otimização de custo e performance para diminuir principalmente o custo de extração, né? Mas toda a operação de cloud roda na sua cloud, então tem um custo associado a cada extração. Mas o foco da Nect também é otimizar custo, né, para reduzir ele, porque a gente quer que você é, continue rodando as pipelines e tenha sucesso no seu negócio. Então é do nosso interesse que você gaste pouco, tá? E o setup? Concordo que cada cliente deve ter um nível de complexidade diferente para conseguir finalizar todos os processos, desde ETL até finalmente, até efetivamente o desenvolvimento dos dashboards em BI. Boa, eu tinha esquecido da parte do setup, Jeff. É, a gente não cobra setup, é, mas a gente oferece uma ajuda bastante intensa e bastante próxima, tá? A gente atualmente tem feito grupos de WhatsApp com todas as empresas clientes e dá um suporte bem próximo, até na criação de transformada, entender os próprios dados muitas vezes e criar esse primeiro use case, né? Então, assim, principalmente quando uma empresa entra, a gente foca em desenhar um use case completo. Então, desde extrair dados de uma ou duas fontes, gerar uma transformada e ativar esse dado, seja jogar num BI, seja mandar para uma destination, para que a empresa veja o valor que a Next pode trazer para ela, tá? Então é do nosso interesse que você consiga realizar essa pipeline inteira e ver esse valor sendo entregue na sua mão, tá? Cada empresa com certeza tem um nível de maturidade diferente, tá? Então assim, isso se reflete até nas fontes de dados, tá? Então assim, muitas vezes as principais fontes que você vai ter talvez seja um monte de fonte lá do Google Sheets. E tá tudo bem, porque é onde o seu dado tá e é onde a informação que você precisa extrair valor tá hospedada. E é isso, tá? E à medida que você vai ganhando mais maturidade, você vai evoluindo para pipelines e operações mais complexas. Muitas vezes, mais complexo não significa melhor também, tá? Às vezes, simplesmente fazer o básico, fazer o feijão com arroz bem feito, com confiabilidade, com observabilidade, com alertas, já vai trazer um valor imenso para a sua operação, tá? Então, assim, eu, inclusive, não recomendo tentar nada muito elaborado, porque a chance de dar ruim é muito alta, porque talvez você nem conheça os seus dados direito. Então, assim, o que a gente sempre sugere é, cara, o que que é um problema, o que que é uma dor que você tem, qual que é um problema real que você tem aí dentro relacionado a dados e como que a gente pode ajudar a resolver. E daí sim focar nele, tá? O Maca fez uma pergunta, se eu cancelo uma run, ela consome créditos? Eu vou deixar o time técnico fazer um follow-up dessa, tá, Maca? Eu não quero te dar a informação incorreta, tá? Mas eu tenho 99,9% de confiança que não consome créditos na Nect, tá? Apesar disso, a run estava em execução na sua cloud, então tem um custo associado a ela, tá? Essas pipeline runs, quando a gente fala que tem um custo associado, é um custo baixo, tá? Então, assim, quando a gente está falando aí de 1 hora, 1, 2 horas de execução, a gente está falando de 1, 2 centavos de dólar. Então, assim, são custos baixos, mas tem um custo de cloud associado, tá, Maca?
Dois centavos de dólar por pipeline, tá? Assim, não no geral. Você vê perguntas aqui subsequentes do o João perguntou, ó, falando como cliente, o suporte no WhatsApp é muito ágil e assertivo, conhecimento técnico muito avançado e resolução de dúvidas e problemas muito rápidos. Obrigado, João, pelo feedback, tá? A gente se esforça bastante para manter esse SLA ali em dia. O Pedro e a Lívia fazem um esforço muito grande, que provavelmente são as pessoas com quem tu está mais em contato também. Mais uma pergunta do Jeff. Só para confirmar se eu entendi. O cliente deve ter know-how em desenvolver os dashes em BI. Entendi corretamente? Sim, Jeff. A parte de BI a gente não faz, tá? A gente oferece os conectores. Então, a gente facilita com que o dado chegue no seu BI de maneira automática, atualizada e com segurança, tá? Mas a gente não constrói dashboards no BI, tá? Então, assim, esse é um outro negócio e existem empresas focadas só nisso, tá? Apesar disso, a gente tem bastante experiência e a gente já falou com muita empresa que já fez isso. Então, a gente consegue dar direcionamentos, tá? Então, se você precisar criar dashboards, a gente consegue te guiar para quais ferramentas podem ser mais adequadas para a sua realidade, para o tamanho da sua empresa, para as demandas que você tem, de mostrar tutoriais de como fazer as coisas. Mas nesse ponto de montar dashboards e conectar os dados lá dentro, a gente não coloca a mão na massa, tá? Um ou outro exemplo, para dar um start, a gente pode até fazer juntos, mas de maneira geral, não é algo que a gente trabalha. É isso, gente. Ficou muito agradecido pelo tempo que a gente compartilhou. Ó, o Jeff fez mais uma pergunta. A Nect atua como white label? Tipo, a minha empresa vende o serviço para algum dos meus atuais clientes e entrega a solução final com minha marca? Jeff, existem clientes que construíram a solução deles em cima de Next, tá? Assim, vender como white label, acho que a gente vai precisar entender um pouco mais da realidade do seu negócio, tá? Então, assim, você vender uma plataforma de dados para outras empresas, botando a sua marca, não é algo que a gente oferece hoje, mas a gente tem empresas que criaram soluções de dados que vendem para os clientes delas, que roda tudo dentro de Next. Então, assim, de certa forma, criar soluções customizadas para cada um dos seus clientes dentro de Next e disponibilizar para eles, já tem várias empresas que fazem isso com o Next, tá? Mas criar como se fosse a mesma interface ali da Next, só que botando o logo da sua empresa com outras cores e tal, isso não. Tá? Isso a gente não oferece. Gente, eu vou encerrar o nosso workshop por aqui. Se alguém tiver mais perguntas, fiquem super à vontade para se conectar no LinkedIn comigo, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp. A gente está super animado de poder continuar oferecendo esses workshops, então agradeço a participação de todos vocês. E já vamos lançar o próximo workshop, mandei naquela pesquisa de, de feedback ali, já tem o link para inscrição, tá? Então, no dia 24 de setembro, focado em time mais financeiro daí, tá? Então, deixa eu pegar aqui a URL que eu mandei aqui no chat e vou abrir aqui para a gente, ó. Então, já tá, tem aqui a nossa pesquisa, e aqui o link de inscrição, tá? Então, vai ser sobre dados financeiros na prática com automação mais IA, às 7 horas da noite também, tá? Então, para aqueles que forem participar novamente, aguardo vocês daqui a um mês. Para quem estiver aqui por Floripa e estiver participando do Startup Summit, estaremos lá amanhã, quinta e sexta-feira. Então, se estiverem por aí, encontramos vocês por lá também, tá bom? Foi um prazer compartilhar essa noite com vocês. Boa noite, pessoal.